Uma coisa é certa, a vida não é uma sitcom, e quem dera se fosse, com certeza viver ia ser uma coisa bem mais fácil, mais simples e também mais engraçado. No entanto, não é assim, nós temos problemas reais, sofrimentos reais e não tem um roteiro dizendo o que vai acontecer em seguida. A única coisa que a gente pode fazer é se preparar para tudo, para superar o próximo obstáculo que vai aparecer no nosso caminho, e depois o outro, e por aí vai, né? E bom, tu deve estar se perguntando por que eu tô falando isso. Eu queria falar sobre uma questão da vida real que se difere bastante dos desenhos, filmes e essas obras no geral. E essa é só uma questão. Eu sei que tem vários fatores diferentes da realidade, isso é óbvio, mas essa é uma particularmente interessante, que rende um vídeo, e é o perdão. E eu não sei se tu já reparou como na maioria dos desenhos, filmes e séries, o perdão é algo mais simples e objetivo. É quase como se fosse uma receita pronta para ser seguida. Tu vai lá no final quando parece que a outra pessoa não vai te perdoar, mas então ela fica parada por alguns segundos olhando pro nada e pensando, o que te dá a oportunidade de falar. Daí tu adiciona uma colher de arrependimento, uma xícara de honestidade e uma pitada de uma piadinha no final que vai fazer a pessoa esboçar um leve sorriso, então te dá um abraço, indicando que tu foi perdoado. Tá bom, eu sei que eu tô generalizando bastante, é óbvio que não é sempre assim, e não são todas as obras que retratam o perdão assim. Às vezes ele é retratado de uma forma bem mais profunda e complicada, que nem na vida real, sabe? E eu vou usar de exemplo BoJack Horseman, que é extremamente profundo e complexo, e é uma das melhores séries que eu já vi na vida, é sério. Cada vez que eu dava play em um episódio, era como se alguém tivesse com meu coração na mão, apertando ele toda hora, e era uma montanha russa que só ia pra baixo. Então eu acho perfeito para usar de exemplo, já que tem um episódio que fala sobre o perdão de uma forma extremamente realista, e como ele nem sempre é concedido. E para dar contexto para vocês do porquê o BoJack tá atrás do perdão desse cara aqui que se chama Herb, basicamente eles se conheceram há muito tempo atrás, quando nenhum dos dois eram famosos, mas o Herb estava em uma situação bem melhor que o BoJack, então ele apoiou e ajudou o BoJack sendo um amigo verdadeiro por muito tempo. E quando ele criou um show estilo sitcom, que aparentava que ia ser um sucesso enorme, ele simplesmente foi lá e colocou o BoJack como o personagem principal do show, fazendo ele ser famoso, rico, basicamente transformando ele numa celebridade e fazendo ele ter quase tudo que ele conquistou na vida. O BoJack devia muita coisa pra esse cara. Mas num determinado momento, o Herb acabou se envolvendo em um escândalo onde veio ao público que ele era gay, e isso acabou prejudicando muito a carreira dele, porque na época o preconceito era 10 vezes maior e provavelmente faria com que ele fosse demitido. Então ele conversou com o BoJack antes disso acontecer e pediu para que ele ameaçasse sair do show se eles demitissem ele. E isso era o mínimo que o BoJack podia fazer, já que o Herb tinha feito de tudo por ele nos últimos anos, e era a razão dele ser uma celebridade. O BoJack então na hora concordou com ele, mas depois, quando foi pressionado por um pessoal poderoso e pela indústria, ele acabou traindo o Herb, ficando no show e não fazendo nada para evitar a demissão dele. E como se essa atitude não fosse zoado bastante, ele ainda ficou décadas sem se preocupar com o Herb depois desse acontecimento, sem nem fazer uma ligação ou uma visita pro cara que tinha sido verdadeiramente um amigo para ele por tanto tempo, literalmente abandonando o cara mesmo. E depois que muitos anos se passaram, ele ficou sabendo que o Herb estava com câncer em estágio terminal e com certeza não ia viver muitos dias. Ele então acaba sentindo um remorso e ficando mal que o cara ia morrer odiando ele, e por causa disso ele decide dirigir até a casa do cara para pedir perdão por tudo aquilo que ele fez. E é nesse momento que essa série se difere da grande maioria, mostrando que realmente tem alguma coisa a mais para mostrar. Quando a gente já tem aquele conceito de perdão programado na cabeça de que o correto seria o Herb perdoar o BoJack, já que eles nunca mais iam se ver de novo, e o Herb deveria fazer isso para de certa forma morrer em paz. E simplesmente acontece o contrário. Me perdoe. Tá certo, eu não te perdoo. No momento em que o BoJack pede perdão, o Herb simplesmente nega e diz que não perdoa ele, de uma forma até bem fria. O BoJack então diz que talvez ele não tivesse entendendo o que estava acontecendo ali, que aquela era a última vez que eles iriam se ver, e ambos iriam se sentir melhores se o BoJack fosse perdoado. Mas o Herb então diz que ele não vai se sentir melhor, não tem melhora pra ele estava morrendo, e a razão verdadeira do BoJack ter vindo até ali pra se desculpar era só porque ele queria se sentir melhor com ele mesmo, tirar aquele peso das costas dele para continuar vivendo com um pouco menos de culpa pelo que ele fez. O Herb iria servir somente como um apoio para fazer o BoJack se sentir melhor sobre as ações terríveis que ele tinha tido.
E o Herbie então diz que não vai dar um desfecho pro BoJack, ele não merece isso. Ele tem que viver com a merda que ele fez pro resto da vida. Não vou te dar um desfecho. Você tem que viver com a merda que você fez pro resto da vida pra saber que nunca vai ficar tudo bem. Porque não há perdão pro que ele fez, e mesmo que tivesse, ele não estava verdadeiramente arrependido. E eu tenho que dizer que o Herbie tá completamente certo. Ele não se importava com o fato dele ter sido demitido. O que mais doeu nele foi ter sido abandonado pelo BoJack no momento que ele mais precisava de um amigo de verdade. No momento que todos deram as costas pra ele, ele achava que ele ainda iria ter alguém pra contar, mas essa pessoa simplesmente apunhalou ele pelas costas e sumiu por vários anos. E de fato, o BoJack só queria usar o Herbie para se absolver dos próprios pecados. Ele não merecia esse privilégio, não merecia perdão. O Herbie tinha mais direito do que qualquer um de negar isso a ele. E também é muito interessante e ao mesmo tempo muito lamentável como o BoJack ainda vive com a mentalidade de estar atuando em um sitcom. Assim como o show que ele fazia, onde os problemas da vida são resolvidos em 20 minutos e tá tudo certo. Onde no final tudo acaba bem e feliz, onde tu pede perdão e é perdoado, onde tu diz que teve seus motivos para fazer o que fez, e isso diminui a culpa e a dor da outra pessoa que tu feriu, para que termine tudo bem no fim e suba os créditos. Mas na realidade não é assim, é bem mais complexo. E esse episódio de BoJack Horseman mostra bem como o perdão pode ser complicado e que às vezes não é possível alcançar ele, que se desculpar não faz com que você seja automaticamente perdoado. E na verdade o BoJack mal se desculpa, ele diz que ele se sente mal pelo que aconteceu e o Herbie completa pra ele dizendo que ele tá se desculpando, e ele então concorda. E, bom, acaba assim, o BoJack vai embora sem a redenção dele, já que na vida real, nem todo final é feliz.